Você com certeza conhece alguém que adora falar por aí que comer açúcar faz mal, que tal alimento não é saudável e que não se deve comer. Ou então você já saiu dessa bolha e escutou alguém falando que restrição gera compulsão. Mas será que essas afirmações estão mesmo corretas? Me chamo Andressa, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição comportamental e atualmente acadêmica de psicologia também. Para a gente entender melhor esse tema, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, explicando tanto porque a primeira quanto a segunda afirmação estão erradas. Sim, falar que restrição gera compulsão é errado, e eu também não sabia disso até pouco tempo atrás. Mas calma lá, vamos por partes. Senta aí, pega teu cafezinho que eu vou te explicar. Desde bem pequenininhos a gente aprende que certos alimentos são bons e outros ruins. Uns são saudáveis e outros não são. E aí vem a lógica natural de que se a gente quer emagrecer, eu tenho que cortar aqueles que não são bons. Mas tem um pequeno problema nisso. O nosso cérebro, ele não responde bem a proibições. Você já percebeu isso? Parece que quando você diz a ele que você não pode mais comer algo, você hiperfoca naquela coisa. É tipo quando você diz, eu não vou mais comer chocolate, essa é a última semana que eu vou comer isso. E aí, de repente, você se vê querendo muito comer chocolate. É tipo um botão vermelho com uma placa dizendo, não aperte. Aí o que você quer fazer? Apertar. Tá, tu já pegou a linha de raciocínio, né? Ok, eu vou começar te explicando porque dicotomizar os alimentos entre bons e ruins não é legal. Lembra quando a gente estava lá no terceirão ou no cursinho preparatório para algum vestibular? E os professores falavam pra gente que a gente deveria evitar assinalar as questões que tinham sempre, todas as vezes, nunca, jamais, em todos os casos. E por que isso? Porque quase nada na vida é preto no branco. É ver na área da saúde, então. Pensa aqui comigo. Se o paciente chega para mim e diz que ele toma 3 litros de Coca-Cola normal todos os dias e não toma nada de água, e sim, isso acontece, eu já tive vários pacientes assim. Esse paciente, no primeiro momento, ele consegue diminuir essa Coca-Cola, trocar ela para uma Coca zero açúcar e tomar apenas 1 litro todos os dias e passa a tomar 2 de água. Será que para esse indivíduo a Coca zero é realmente não saudável? Para ele, vai ser bom tomar a Coca zero. Vai ser muito mais saudável do que ele tomar 3 litros de Coca normal, que é puro açúcar. Agora pega esse outro exemplo. Comer chocolate todos os dias não é saudável, não pode. Já escutei isso inúmeras vezes. Vamos lá. Se você for comer um bolo inteiro ou um pote de sorvete todos os dias, aí realmente isso pode ser um fator de risco para que você desenvolva alguma doença. Agora, comer um chocolatinho todos os dias, tipo um ouro branco. Eu como um ouro branco todos os dias. Trento, aquele batom. Isso vai estar te ajudando a conseguir manter uma alimentação mais completa ao longo do dia. Isso não é não saudável. Porque bolo é terrível, mistura tudo que é ruim ali, açúcar, gordura, Depende. Você está comendo um bolo inteiro todos os dias? Ou você come um bolo quando você vai na casa da sua avó, aquele bolo quentinho, cheio de memória afetiva? Amanhã ou depois você perde ela, igual eu, a minha avó faleceu e hoje eu não posso mais comer o pudim que ela fazia. Eu não tenho mais o pão que ela fazia. Imagina se eu tivesse deixado de comer essas coisas quando ela estava viva. Hoje eu ia me arrepender um monte. Ainda bem que eu comi todas as vezes que eu tive a oportunidade e isso não me faz uma pessoa menos saudável. Nessas ocasiões, comer um bolo é até saudável. Eu quero te falar com esse vídeo que você não tá errado por não estar conseguindo fazer essas coisas. Na verdade, isso é normal e esperado. Então, assim, quando aparecer aquele vídeo no Instagram dizendo que tal alimento cura o câncer ou que tal alimento você precisa proibir para sempre na sua vida, desconfie. Mais uma vez, quase nada na vida é preto no branco. A vida tá mais para gradientes de cinza. Isso serve para muita coisa, não só para alimentação. E a partir do momento que você entende isso, você passa a enxergar a vida de outra maneira. E ainda nesse pensamento, imagina que você está se proibindo de comer pizza, por exemplo, ou carboidratos no geral, e aí você vai num rodízio, e aí nesse dia você precisa aproveitar o máximo possível, porque você não sabe quando que você vai comer de novo. E aí você come até passar mal, você sai de lá desconfortável. Não é legal, não é uma experiência boa. Afinal, você não sabe quando vai comer de novo.
Mas imagina se o cenário fosse diferente, se você soubesse que você pode comer quando você quiser e que você não precisa exagerar tanto assim, porque tá tudo bem. Semana que vem, se você quiser comer de novo 3, 4 fatias, você pode. E talvez você se policie um pouco mais e respeite os sinais de fome e saciedade do seu corpo. Se você sabe que você pode comer um chocolatinho todos os dias, vai ficar muito mais fácil de você conseguir comer menos do que quando você se proíbe. E aí, quando você come, você precisa aproveitar o máximo possível e comer até se sentir culpada, sem respeitar os limites fisiológicos do seu próprio corpo. E se hoje você pode, semana que vem você pode também, tem vezes que a gente nem tá com tanta vontade assim, mas a gente aceita porque é um evento, porque as pessoas te ofereceram e aí você não pode perder a oportunidade, porque semana que vem não vai ter outra. Mas quando você sabe que semana que vem você pode também, talvez você consiga até dizer não quando você não tá com vontade. E mais uma vez respeitar as vontades do seu corpo. E aí, pensando nisso, a gente entra na segunda parte desse vídeo, que é sobre restrição gera compulsão. Tá, Andressa, mas isso que você estava falando antes não é justamente isso? Não, vamos entender a diferença. Primeiro a gente precisa entender o que é a tal da compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um transtorno que está presente nesse carinha aqui, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. E o que esse carinha aqui diz? Que o transtorno de compulsão alimentar são episódios recorrentes de uma ingestão muito alta de comida em um curto espaço de tempo e que é acompanhada de uma sensação de perda de controle. Ela é acometida mais em mulheres do que em homens. Em uma amostra clínica de pacientes com obesidade, 50% desses indivíduos têm o transtorno de compulsão alimentar. E aí é outro estigma que a gente quebra, que todo paciente que tem obesidade vai ter um transtorno de compulsão alimentar, ou vice-versa. E isso não é a realidade. Nos episódios de compulsão alimentar, o indivíduo ele consome uma quantidade de comida muito maior do que outra pessoa consumiria no mesmo contexto, em um período de tempo semelhante. E ainda, segundo o DSM, para fechar diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, precisa ter frequência. Os episódios precisam ocorrer no mínimo uma vez por semana durante 3 meses. Ou seja, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não fecha critério para diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. Mas isso também não significa que aqueles pacientes que têm esses episódios uma vez por mês não precisem de um acompanhamento ou de um tratamento. E ainda tem outros critérios que precisam para fechar o diagnóstico. Precisa estar presente 3 desses critérios que eu vou falar a seguir. Comer muito mais rápido que o normal, comer até se sentir fisicamente desconfortável, comer mesmo com a ausência de sinal físico de fome, comer sozinho por sentir vergonha e depois se sentir nauseado, triste, culpado. E aí a gente já começa a entender qual que é a diferença de um episódio de compulsão alimentar e um episódio de exagero alimentar. Eu vejo muitas pessoas por aí falando que tem compulsão alimentar, principalmente blogueira ou pacientes que chegaram até mim dizendo que tem compulsão alimentar ou que algum profissional falou que a pessoa tinha compulsão não porque fez uma investigação clínica, mas só pelo fato da pessoa comer mais do que ela gostaria. Isso não é suficiente para fechar diagnóstico de compulsão alimentar. Lembrando que quem pode diagnosticar esse transtorno é psicólogo ou um psiquiatra. Ah, mas nutricionista não pode diagnosticar transtornos alimentares? Não. Isso não significa que se a nutricionista estudar, ela não saiba diferenciar. Mas agora, dar o diagnóstico, falar para o paciente, você tem esse transtorno? Não pode. E aí você vai investigar essas pessoas que falam que tem compulsão alimentar e o máximo que acontece, elas comem uma pizza no final de semana com uns amigos e comem mais do que gostaria. Ou quando ela tá ansiosa, ela come uma barra inteira de chocolate. Isso é só exagero alimentar. Ah, não, mas Andressa, eu como 2 barras de chocolate num dia só. Não é. Ainda é um exagero. Então aqui vão 3 principais pontos para diferenciar o que é transtorno e o que é um episódio do cotidiano ou talvez um traço desse transtorno. Frequência, ou seja, não é suficiente aquela uma vez no mês que você sai com os seus amigos, come mais do que gostaria, ou então naquela semana que você tá de TPM e acaba comendo uma caixa de chocolate inteira. Intensidade, ou seja, comer 2 barras de chocolate não é transtorno de compulsão alimentar e ainda nesse transtorno não há seletividade. Então a pessoa ela pode até
até começar com o chocolate, mas ela não vai parar por aí. Ela vai depois comer os biscoitos que estão no armário, ela vai comer a bandeja inteira de presunto que está na geladeira, depois ela vai comer o frango gelado que está na geladeira. Ou seja, ela não necessariamente come por prazer, porque ela tá gostando. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é o sofrimento clinicamente significativo. Sair comer de vez em quando com o seu namorado, essas coisas, elas realmente te fazem tão mal assim, comparado com alguém que passa o dia todo ansioso para que chegue de noite e todo mundo já foi dormir em casa para que ele possa ir na geladeira e comer escondido? Entende agora a diferença? Eu quero ainda trazer um vídeo aqui para vocês aprofundando mais sobre o transtorno de compulsão alimentar e outros transtornos, mas para hoje, para entender o ponto que eu quero falar, isso já é suficiente. E tendo tudo isso em mente, a gente volta novamente para a ideia do porquê repetir uma máxima, um jargão, uma afirmação que sirva para todo mundo, para qualquer contexto, é um problema. Ai, mas então, Andressa, o que é certo nisso tudo? Depende. Para quem? Quando? Onde? Por quê? Por quanto tempo? Restrição pode não gerar compulsão para indivíduos que não têm um transtorno. Mas será que ela é realmente efetiva a longo prazo? Ela é sustentável para a sua vida? Ela é realmente necessária? Que tipo de restrição que a gente está falando? É uma restrição diminuir um pouco ali as calorias que você está consumindo todos os dias? Isso pode ser ok. Agora, restringir uma classe de alimentos que alguém te disse que não era bom e na verdade você ama comer isso, com base no quê? Tá, mas então, Nutri, o que eu preciso fazer? Busque um profissional. Se hoje você não tem condição financeira para pagar um nutricionista ou um psicólogo para entender se você realmente tem esse transtorno, procure consumir conteúdo de pessoas que se embasam na ciência, e não de mais charlatões que ficam... Se a pessoa tá te colocando medo na internet, trazendo aquelas frases que vão te dar medo, que vão... Desconfie. Desconfie de onde vêm essas informações. Procure pessoas que realmente vão te trazer as informações corretas. E lembre-se, pela terceira e última vez, a vida é mais sobre gradientes de cinza do que o preto no branco. Isso serve tanto para alimentação quanto para outras coisas na vida também. Por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo.